Graça e paz a todos. Para a gente é um motivo de muita alegria ter conseguido reunir todo mundo aqui nesse dia. Essa semana minha esposa e eu, a gente fez 20 anos de casado, no dia 22. E recentemente o seu Francisco e a dona Zezé também. Para ficar de frente? A gente está assim, ó. Bom, então, nessa semana, dia 22, minha esposa e eu, a Jocilene, a fofa, né? A gente fez 20 anos de casado e a gente tem percebido que no mundo de hoje isso parece ser motivo de espanto, porque casamentos são cada vez mais descartáveis e o mundo tem feito uma revisão mesmo a respeito de muitos valores que eram para ser comuns. Era para ser comum um casamento durar para sempre. Todo mundo quando casa faz essa promessa, né? Até que a morte os separe. E casamentos são feitos para que o casal seja uma só carne. É assim que Deus estabeleceu, é assim que a Bíblia ensina. Mas recentemente o seu Francisco e a dona Zezé também fizeram aniversário de casamento. E aí soma tudo isso o fato de que foi convencionado que hoje é o dia de ação de graças. É uma data que não existia no nosso calendário, é um costume dos americanos. Então assim, ter uma data para isso, na verdade, é uma bobagem, porque nós devemos ser gratos sempre, né? A vida ela deve ser celebrada, e aqui nesse a vida deve ser celebrada, é bom a gente considerar que existem pelo menos dois tipos de gratidão. Uma gratidão comum, das pessoas que celebram a vida, e a gratidão que a Bíblia ensina. Uma gratidão que só é possível existir naqueles que têm a sua vida já debaixo da graça de Deus. Então tem dois tipos de gratidão. A gratidão da good vibes, dos bons sentimentos, que não tem efeito nenhum para a nossa vida diante de Deus. E a gratidão daqueles que reconhecem o Senhor nos seus caminhos, e Ele então tem endireitado esses caminhos. Então tem a gratidão comum das pessoas comuns, que em si é uma coisa boa, mas ela não tem um fruto para a eternidade. E tem a gratidão que a Bíblia ensina. E é sobre essa gratidão que a Bíblia ensina que eu quero falar com vocês hoje, que é justamente esse texto que está no cabeçalho do texto que foi distribuído, com as músicas, né? Esse texto está na Bíblia, em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo então ensina isso para aquela igreja, daquela cidade, em Tessalônica, e nesse texto diz, é uma série de preceitos, são ensinos bem curtos, entre eles ele fala para orar sem cessar, se alegrar sempre, não extinguir o espírito, e no verso 18 tem essa frase aí: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a gente então vai examinar essa frase. Essa frase está cheia de qualificações. Você vai ver que não é dar graças por qualquer coisa e para qualquer pessoa. Não serve. A primeira coisa que eu queria destacar nessa frase é: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a primeira coisa é: quem são esses convosco? A quem Paulo está dirigindo o seu ensino e dizendo que existe uma vontade de Deus revelada. Qual é a vontade específica nessa frase? Ser agradecido em tudo. Mas quais são as pessoas que devem ser agradecidas em tudo? Não é qualquer pessoa, porque o texto se refere a umas pessoas específicas. Quais são as pessoas a quem Paulo está se dirigindo? E para quem ele deu esse ensino? Aí a gente tem que voltar no começo da carta. No começo da carta, o apóstolo Paulo então se apresenta, e no verso 2 do primeiro capítulo ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, os crentes de Tessalônica. Por quê? Então Paulo menciona essas pessoas em suas orações, sem cessar, e recomenda sempre a Deus. Essa gratidão e essas orações são dirigidas a Deus. Por quê? Por que essas pessoas são distintas?
por causa da operosidade da fé que eles tinham, por causa da abnegação do amor que eles tinham e da firmeza da esperança que eles tinham em Cristo. Então eram pessoas que tinham uma fé operosa, eles praticavam a fé, já não é qualquer pessoa. Já são pessoas aqui, é um público que tem uma fé, e não é qualquer fé, uma fé sendo praticada. Uma fé sendo praticada em quê? Uma fé praticada em Jesus. São crentes engajados, que têm uma fé praticada, e essa fé é vista, testemunhada, outras pessoas reconhecem nessas pessoas, essas pessoas de Tessalônica, que eles têm uma fé em ação, uma fé que pode ser percebida. O texto diz que é uma fé operosa. Além da fé operosa, eles têm um amor abnegado, que é o amor cristão. É um amor voltado para as coisas de Deus e para as pessoas, e por ser abnegado, não é interesseiro. Não faz as coisas por causa de reconhecimentos que possam ter. É um amor servil, é o amor de Cristo. Cristo deu a si mesmo, não esperando nenhum tipo de reconhecimento ou recompensa. Ele simplesmente obedeceu ao Pai e deu a sua vida para salvar pecadores como nós. Dentre esses pecadores, estão essas pessoas da igreja de Tessalônica. Pessoas que tinham uma fé engajada, uma fé que era operosa, um amor abnegado e uma esperança que era firme. Que esperança? Esperança de dias melhores? Esperança de arrumar um bom trabalho? Esperança de se dar bem na vida? Esperança de ter os seus sonhos realizados? Não. O texto diz que eles têm esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia então fala sobre esse tipo de esperança, o que é que eles estão esperando? Eles estão esperando a consumação do reino de Deus, a volta de Jesus. Eles estão esperando que todo o trabalho que eles têm feito no Senhor não seja vão, como de fato a Bíblia afirma. Então Paulo está falando com crentes que têm motivos para agradecer, porque a vida dessas pessoas, essas vidas estão empenhadas no reino de Deus. E aí cabe tudo o que a Bíblia afirma para os crentes. Todas as promessas de que todas as coisas cooperam, por exemplo, já foi mencionado na oração pela Joyce. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é qualquer pessoa. São aqueles que amam a Deus. Por quê? Porque na Bíblia existem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, todos nós já fizemos parte desse primeiro tipo. Os perdidos, pessoas que Deus sequer ouve a oração, porque você não ama a Cristo, você não tem fé no Evangelho, você não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu, e é o que o Senhor Jesus Cristo fala: é necessário que você nasça de novo, receba a vida que Cristo veio dar, que te converte, te santifica, te faz ser filho de Deus. Aqueles que creem no Senhor são feitos filhos de Deus. Essa é a vida que o Evangelho vem trazer. Enquanto não tem esse tipo de vida, você pode ser grato por tudo na sua vida, mas é estéril essa gratidão, porque você é apenas, infelizmente por enquanto, uma pessoa que vive para a carne e de acordo com as regras do mundo. Qual é a gratidão que o Paulo está ensinando aqui? É a gratidão daqueles que devem se reconhecer como pessoas que estão nas mãos do seu supremo pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que não vai faltar o que a Bíblia promete para aqueles que são pastoreados efetivamente pelo Supremo Pastor. Quem não é pastoreado por Cristo, essa promessa não existe. Existe uma condicional: ter Cristo como Senhor da sua vida. Por isso Paulo se dirige a essas pessoas da igreja de Tessalônica e fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque essas pessoas estão em Cristo,
estão firmadas nele, estão debaixo do seu controle, do seu cuidado, do seu amor. Por isso essas pessoas têm condições e devem ser gratas, porque elas têm que reconhecer uma coisa que talvez às vezes a gente não reconheça: o Senhor de fato cuida dos seus, mas Ele cuida dos seus. Por isso a gratidão aqui é relacionada ao fato de que a pessoa já pertence a Cristo. Tanto é que o texto vai explicar isso, vai deixar isso bem claro. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer, vontade de Deus. Deus quer, a Bíblia o tempo todo ensina sobre isso. Toda a honra, toda a glória e todo louvor devem ser ao nosso Senhor e Salvador. Deus quer que nós, criaturas que foram salvas por Ele, tributemos ao nosso Senhor e Salvador toda a honra e toda a glória e toda a gratidão que é devida a Ele, por todo o bem que Ele tem nos feito. E dentro desse todo o bem que Ele tem nos feito, a gente pode escalonar os maiores bens que Ele tem feito. É só voltar no texto de Tessalonicenses. O perdão de pecados, a salvação, fazer de nós filhos de Deus, pessoas que foram iluminadas por Deus, para não serem mais escravas de um mundo cujo sistema é anticristão, pessoas que não se deixam mais conduzir por esse sistema, porque agora são conduzidos pela palavra de Deus, pessoas que, porque foram libertadas pela verdade, como Jesus disse: conheceis a verdade e ela vos libertará, não são mais escravas dos seus pecados, foram livres para fazer o que Deus quer, tributar a Ele a honra e a glória que são devidas a Ele. Nós, filhos de Deus, podemos e devemos nos achegar a Deus Pai, em toda a beleza e o poder da sua santidade, como filhos amados, e fazer o que Ele requer: adorá-lo. Nós fomos criados para adorar a Deus. Essa é a primeira coisa, a finalidade da nossa existência. E outra coisa, a frase diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, então é bem específico, não é qualquer gratidão. E o texto diz em tudo, o texto não diz por tudo. Cristãos e pessoas que são chamadas à fé no Senhor Jesus não foram chamadas para se alegrar no sofrimento. Nós não somos pessoas que gostam de dor e de sofrimento. Isso é doentio. O texto não está falando por tudo. Eu agradeço pelas aflições da vida. Não, o texto está dizendo em tudo. Eu agradeço porque, apesar das aflições da vida, o meu supremo pastor está comigo. Ele me fortalece, Ele me guia, Ele me sustenta. Apesar da doença, apesar das angústias, apesar dos sofrimentos, eu tenho um Consolador que é o meu guia e é o meu fundamento, o meu Salvador. Eu não estou desamparado mais, isso não é mais possível. Em tudo, o texto nos ensina que nós temos capacidades dadas por Deus de sermos agradecidos a Ele, de adorarmos a Ele e de amarmos a Ele, independentemente da circunstância, seja no leito, seja no sofrimento, seja no momento de muita alegria, seja agora, seja em qualquer momento, como ensina o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada. Por quê? Não é porque eu vou sair dali. O texto diz: é porque o Senhor está comigo, e o teu cajado e a tua vara me consolam, me fortalecem. Ele está comigo. Por isso eu posso ser agradecido a Deus até no vale da sombra e da morte. Às vezes nós precisamos passar por situações que a gente não queria participar, de aflições, de provações e de perdas, mas o cristão tem condições de ser grato em tudo, porque em todas as circunstâncias nós estamos a salvo. Ainda que a gente perca essa vida, o corpo se desfaça, em Romanos isso é ensinado:
nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem as coisas do porvir, nem as aflições, nada pode nos separar do amor de Cristo. É por isso que nós podemos e devemos em tudo dar graças, porque crentes estão em segurança e sendo cuidados pelo seu supremo pastor. Isso não é um texto para qualquer pessoa. É impossível alguém que ainda não é de Cristo, não se converteu ao Senhor, não se arrependeu dos seus pecados, não se submeteu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível a esse desfrutar dos cuidados do Senhor, porque a Bíblia ensina: os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Você não é capaz nem de ter as suas orações ouvidas, porque nós não salvamos a nós mesmos, nós não nos justificamos a nós mesmos. Nesse momento aqui, por exemplo, nós cantamos e vamos cantar mais ainda, e as pessoas vão ter suas participações. Aquele que ainda não crê de verdade em Cristo, isso tudo é palha, não é de verdade, é fingido. É necessário que todos nós já fomos perdidos, todos nós, não existiu um único justo, todos se desviaram, mas em Cristo nós somos reaproximados de Deus Pai, porque Ele é o nosso mediador, Ele morreu por nós, para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer, resolver o nosso problema do pecado. O que Jesus fez? Eu sou um pecador, eu ofendo a Deus com os meus pecados, e a Bíblia ensina que então eu fui separado dele. Pecado e santidade de Deus são duas coisas irreconciliáveis, a não ser que um ente santo resolva esse problema que eu não posso resolver: o Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, um mistério que não pode ser sondado, o próprio Deus Criador, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, se desfez da sua glória, abandonou o seu posto supremo da glória do reino sobre todas as coisas, se fez homem, nasceu de uma Virgem Maria, sofreu como qualquer um de nós, foi odiado desde quando ele nasceu, e o destino dele já estava traçado, e ele veio para cumprir esse destino, morrer na cruz. Para que ele veio morrer na cruz? E ele foi injustiçado, ele não cometeu nenhum crime e nenhum pecado, porque foi uma morte substitutiva. Ali estava o Cordeiro de Deus tirando o meu pecado. É uma morte substitutiva, porque a ira de Deus, a lei de Deus foi paga nele quando era para ter sido paga em mim. As culpas que estavam sobre mim foram transferidas para os ombros dele na cruz, e a justiça que pertencia a ele foi transferida para mim, simplesmente porque eu acreditei no Evangelho. É isso que é salvação: crer em Cristo, assumi-lo como nosso Senhor e Salvador. Meu inferno foi pago por ele na morte na cruz, e eu recebo em troca disso a glória que sempre pertenceu a ele como filho de Deus. Por isso que crentes também são filhos de Deus, e por isso que crentes podem ser gratos. Crentes foram salvos, seus pecados foram perdoados. Você agora ora a Deus, e mesmo que sua oração seja uma oração fraca, uma porcaria, Deus ouve, e não é porque você mereceu, é porque o preço que foi pago para que você orasse a Deus foi alto demais. É Cristo, o valor é dele, do sangue dele, e esse é o maior motivo da minha gratidão. Fui salvo sem merecer, e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, porque como santo de Deus, a morte não poderia deter o Senhor da vida. Então todas as promessas que ele fez, ele cumpre, inclusive a de vencer todas as coisas. E ele prometeu que estaria orando por nós. Ele é o nosso mediador, nosso intercessor. Ele quer que nós nos acheguemos a Deus. O texto diz: essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que sejamos gratos. Então, aqui ficam duas aplicações. A primeira é: nós que cremos em Cristo, você nunca mereceu salvação, e não fez nada pela tua salvação. Quem fez foi Cristo. Seja grato. Pratique o que está sendo ensinado aqui. E não é num dia de ação de graças.
O texto sugere uma constante. A vida de um crente é uma vida de gratidão. Você pode ser grato pela roupa, pela comida. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a ser grato pelo pão nosso de cada dia. Mas acima de tudo, gratidão pela grande obra de salvação que Deus fez por nós. Porque isso vai determinar o meu caminho enquanto eu estiver nessa vida. É um caminho de serviço ao meu Senhor. Você foi salvo para servir a Deus. Então eu disse que são duas aplicações: a gratidão constante do crente e daqueles que ainda não creem em Jesus desse jeito como a Bíblia ensina, que não tinham talvez entendido o que Jesus fez. Pode ser a hora de decidir no teu coração, no profundo da tua consciência: Senhor, a Bíblia trabalha com um requisito, uma ordem da salvação. É necessário se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Reconhece, você é pecador mesmo, eu sou. Nenhum de nós merece, e não é questão aqui de mérito, a questão aqui é de reconhecimento da grande obra do Senhor Jesus. Eu quero me sujeitar a Ele, eu quero a salvação que Ele dá, de graça. Então esse meu desejo, ele precisa ser de todo o coração, reconhecendo que eu sou um pecador e a firme decisão de ter Cristo como o Senhor da minha vida. Aí então a gratidão vai fazer sentido, porque aí então vai acontecer a salvação, o novo nascimento, a tua adoção como filho de Deus. Mas é necessário que você reconheça que é pecador e creia. Então tem dois tipos de gratidão: a gratidão ensinada na Bíblia, que é restrita aos crentes, e a gratidão comum, das pessoas que são gratas. Esses dias a gente estava numa reunião e teve gente que estava sendo grata porque tem pelo no nariz e começou a viajar na maionese. É estupidez, isso não tem propósito. A verdadeira gratidão é aquela que é mirada na glória de Cristo. Exerça isso. O texto está dizendo que nós devemos fazer isso em tudo, em todas as circunstâncias. Hoje a gente está num momento bom, mas vai ter alguns dias aqui na frente que talvez a gente vai passar por algum dia terrível, e nós temos ainda assim plenas condições de continuar sendo gratos a Deus, porque nada escapa do controle das mãos do Todo-Poderoso. Nada escapa dos desígnios do Deus soberano, e a vontade do Deus soberano a respeito dos seus filhos sempre é boa, perfeita e agradável. Então creia em Jesus, seja grato, mas acima de tudo, pela obra que o Senhor Jesus Cristo não vai fazer. Ele já